O Rui Rio tem, como disse, dois convidados, dois capitães de Abril, Vasco Lourenço e Sousa e Castro, tiveram um papel fulcral para o fim de 48 anos de ditadura no país e esta noite fazem uma análise ao Portugal de hoje, 50 anos depois do 25 de Abril e na véspera do debate na Assembleia da República sobre o Estado da Nação. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Sr. Coronel Vasco Lourenço, se pudesse fazer uma intervenção amanhã na Assembleia da República no debate sobre o Estado da Nação, o que é que gostaria de dizer? Eu gostaria de pedir que houvesse uma maior intervenção da sociedade, que não ficasse reduzida só aos partidos políticos, que houvesse uma conjugação entre a democracia parlamentar ou a democracia representativa e a democracia participativa ou direta. Acha que os cidadãos interessam-se pouco pelos temas políticos? Infelizmente, interessam-se pouco. É uma constatação que faz. Infelizmente, mas isso tem que ser fomentado. Isso tem que ser fomentado. Se os cidadãos sentirem que a sua intervenção não é ouvida ou não é escutada, porque há uma diferença entre ouvir e escutar, se sentirem que ninguém os escuta, eles acabam por se separar disso. Por outro lado, acho que há um problema essencial. Deixa-me só voltar atrás. É uma certa crítica aos políticos que não ouvem os cidadãos e não dão resposta àquilo que pedem? Há muito tempo, mesmo na Associação 25 de Abril, fizemos um debate sobre esse tema, que é o facto do eleito, depois de eleito, ter muito pouca ligação com o eleitor. Para ser eleito faz as promessas todas e mais alguma, faz o pino em cima da Torre Eiffel se for necessário, mas depois de ser eleito interessa-se muito pouco em ouvir a opinião do eleitor. E, portanto, e é uma questão que infelizmente temos, é que quem vai para o poder, quem está no poder, serve-se mais do que serve. Isto é, a política, que durante algum tempo lhe chamaram a porca da política, eu nunca tive na intervenção política direta, mas eu considero que a política é das atividades, das ações mais nobres que o homem pode desempenhar. E essa crítica que está a fazer é transversal a todos os governos? Sim, sim, a todos. A estes 50 anos, infelizmente, isso tem-se passado muito. E, portanto, há muito descontentamento. Houve um avanço extraordinariamente grande a seguir ao 25 de Abril na questão da igualdade. E a igualdade tem vindo a diminuir e cada vez há mais desigualdade. Eu costumo dar este exemplo. Pouco depois do 25 de Abril, nós ansiávamos chegar a um leque salarial da ordem do... Dizia-se o ideal era chegar aí a 1 para 10, 1 para 12. E dissemos, se chegarmos ao 1 para 20 já é muito bom. Hoje será 1 para 5 mil, ou para 10 mil, ou para não sei quantos. Há situações absolutamente aberrantes que não se compreendem. Essas desigualdades entre os que ganham mais e os que ganham menos é uma coisa absolutamente espantosa. E já vamos desenvolver mais esse tema mais à frente. Sr. Coronel Sousa e Castro, 50 anos depois do 25 de Abril, era este o país que achava que íamos ter? Bom, na altura nós tínhamos algumas certezas. Depois do golpe militar triunfante, tínhamos algumas certezas. A certeza de que tínhamos acabado com a ditadura, a certeza que tínhamos readquirido a liberdade e iríamos entregar essa liberdade ao povo, através daquilo que era o processo esperado, através de eleições livres. E tínhamos a certeza que os países africanos que estavam sob o domínio colonial português iam ser independentes e depois tínhamos esperanças. Uma das esperanças, o Vasco acabou de enunciar pela negativa. Tínhamos esperanças até pelo nosso exemplo, e nós temos o direito de dizer isto, pelo exemplo que nós proporcionamos ao país, que quem fosse para a política, quem tomasse o poder das mãos do povo, não se podia servir da política, mas servir o povo. O que não contradiz a ideia de um político ser bem remunerado. Atenção, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo contrário,
como os políticos são mal remunerados e as pessoas com um grande valor não querem ir para a política. Não querem ir para a política, o que acontece é que chegam à política pessoas que não têm vida, não têm, como nós dizemos na tropa, não têm tarimba social e até política. Basta ter uns títulos académicos que agora são dados a esmo, não é? Como se sabe. E chegam e, portanto, ganham mal. E a gente sabe que alguns, passado pouco tempo, têm fortunas. Ganham mal e, na sua opinião, governam mal? Não todos, claro. Mas governam-se bem. Não todos. Mas alguns realmente governam mal. E esta questão que o Vasco Lourenço pôs, que é fulcral, que é, nós na altura demos um impulso para que fizemos o que podemos, para que exatamente a igualdade se aproximasse de padrões éticos, cristãos, da moral pública. E hoje o que a gente vê são desigualdades gritantes de uma forma absolutamente abusiva. Olha, por exemplo, os bancos. Nós nacionalizamos a banca toda, não é? Na altura não havia esse problema. Os bancos hoje fazem uma exploração absolutamente desmedida do cidadão que contrai um empréstimo, que coloca o dinheiro no banco. Veja os milhares de milhões de euros que a banca recebe. E parece que este governo agora até vai baixar o IRC, não é? Já vamos falar desse e também de outros problemas. Para já, o NAU foi ouvir alguns portugueses sobre o que pensam do atual estado do país. Há vários problemas identificados em áreas como saúde, economia, educação ou justiça. São testemunhos recolhidos no mercado do Bolhão, no Porto. No ano em que Portugal está a comemorar meio século de liberdade, fomos até ao mercado do Bolhão medir o pulso à democracia. O povo é quem mais ordena e é no povo que se nota o maior descontentamento com o estado da democracia. Uso aquela palavra da antiga portuguesa. Como vais, Melchior, cada vez pior. Eu estava muito confiante quando foi o 25 de Abril em relação à mudança e ao estado da democracia que poderíamos vir a atingir para melhor. Neste momento, ao fim de 50 anos, não vejo melhoras nenhumas, vejo muita falta de segurança, muita falta de respeito nas pessoas. Eu acho que está péssimo o país, há muitos imigrantes de outros países que vêm para aqui. O nosso país era um país seguro e de momento não estamos seguros em lado nenhum. Falo em questões de imigração. A vida que está a virar para antigamente, há 50 anos atrás, vai estar difícil. Os ordenados mantêm-se sempre, embora este governo que esteve deu um bocadinho de aumento. Não vou dizer que não. Agora, se ele não der aumento, as pessoas não vão ter dinheiro para comer. Mais segurança, melhor justiça e melhores condições de vida são apenas algumas das reivindicações apontadas pelas pessoas que destacam ainda a corrupção como o maior dos problemas. Não temos tribunais em condições, não temos Ministério Público em condições, não temos juízes em condições. Cada vez está pior. A justiça está a falhar, porque não está a atuar devidamente com os grandes. Os nossos políticos, com certeza. Deveria ser tudo modificado. Ou pessoas com novas ideias para o país. Eu acho que está tudo a falhar neste momento. A democracia que eles prometeram está péssima. O ensino, a saúde, todas essas coisas, nós se virmos, tudo piorou. Arranjar um emprego na minha área, por exemplo, que já seja a ganhar bem. Eu estou a estudar agora para a Geografia e para o Introdutório e não sei se vou ter emprego quando acabar, mas lá veremos. Todos, desde a política, desde nós, todos. Faltam-nos princípios, faltam-nos valores, todos nós. Num país de brandos costumes, há muito ainda a fazer por uma democracia que, acredita ao povo, tem pernas para andar.
desde que os nossos governantes que por lá vão e os que já por lá passaram fossem com um caráter honesto para governar o país e não para se governarem a eles. A melhorar tem sempre pela justiça, ponto número 1. Atuar mais sobre as grandes entidades, os grandes poderes económicos. A solução, um melhoramento do Serviço Nacional de Saúde, umas medidas para atrair os médicos para eles não irem, por exemplo, à Inglaterra, como têm ido. Eu não sei o que é que poderia ser feito, era os nossos governantes não verem tudo para Lisboa, verem também cá para a parte do norte, porque nós quase que aproveitamos os restos do lado de baixo. Na Revolução dos Cravos cantou-se "O povo unido jamais será vencido". 50 anos depois, é esse povo que não desiste e quer ver concretizada a democracia na sua plenitude. Voltamos à conversa nesta informação privilegiada. Doutor Rui Rio, o que é que conclui quando houve testemunhos de rua como estes que acabámos de ouvir, neste caso no mercado do Bolhão? Nós vamos ver a seguir outra peça muito diferente aqui, como é o povo. As pessoas vão reparar que falam de questões da ordem do dia. E depois vamos ver outras pessoas a falar de questões de ordem estrutural. É muito interessante ver a diferença. Como pensa este povo. Pronto, o povo mesmo e depois os mais eruditos. Há, curiosamente, aqui um senhor a dizer que a justiça está mal, não sei agora de um dos últimos, mas se nós interpretarmos bem, ele não está a dizer que é o sistema de justiça, está a dizer que é a justiça. Os poderes económicos, um bocado o que o Vasco Lourenço estava a dizer, e eu interpreto mais assim as desigualdades. E sobre as desigualdades, deixe-me dizer uma coisa, o problema nem é tanto o absurdo que o Coronel Vasco Lourenço referiu. O Coronel Vasco Lourenço o que refere é assim, há pessoas a ganhar 1.000 euros, muitas, e depois há salários de 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Bom, é mau, é um disparate, pronto. Mas não é o pior, sabe? O pior é o enfraquecimento da classe média. Ou seja, continua a haver esses muito ricos. Se a classe média fosse robusta, olha, paciência, há ali alguns que são muito ricos, não é justo, mas são demasiado ricos, mas enfim. Agora, o que é terrível é que há cada vez mais gente em torno do salário médio, cada vez mais gente ali nos 1.000 e tal, dificilmente a chegar aos 2.000. Mais desigualdades dentro da própria classe média. Exatamente. Ou seja, ou a classe média como um todo a regredir. E o salário médio da classe média, digamos assim, cada vez mais baixo. Claro que é mais baixo relativamente a esses salários milionários, mas isso depois também está mal. Mas isso também tem a ver com umas poucas centenas de pessoas. Nós estamos a falar para 5 milhões de pessoas que trabalham. Portanto, o que eu diria é que, mas não é um falhanço do pós-25 de Abril, é entre o estrutural e o conjuntural. Isto é um problema que está pior agora, mas que se fôssemos ver há 20 anos estava melhor, desse ponto de vista, essas desigualdades. Tem evoluído mal nos últimos anos e era bom que se invertesse o papel, porque uma sociedade é tão mais desenvolvida quanto maior for a sua classe média, quanto mais pequenina for a classe média e mais ficarem as franjas grandes, pior. Aqui não é bem isso, a classe média continua média, só que está a encostar cada vez mais aos rendimentos mais baixos. E o que está a dizer... um sintoma muito mau, e aquele senhor que dizia a justiça eu interpreto como isto, e não propriamente o sistema de justiça. E o que está a dizer também, em certo sentido, é que o dinheiro que os portugueses têm no bolso dita o grau de satisfação em relação à democracia que têm? O dinheiro que estas pessoas que nós ouvimos, que representam a esmagadora maioria dos portugueses, pensam assim como está a dizer. Ou seja, o seu dinheiro, até nem é tanto o seu dinheiro, é o que conseguem comprar, não é? Pois o dinheiro vale o que vale, mais inflação, menos inflação, mas o que conseguem comprar, aquilo a que têm acesso, é o que determina para eles o estado da democracia, que não é bem da democracia, é o estado da sociedade, sendo que é em democracia que nós estamos a governar a sociedade. Já as outras pessoas que vamos ver é diferente, mas também poderá dizer, as outras que vamos ver não ganham 1.000 euros por mês e por isso têm outro tipo de preocupações e têm outro tipo de formação para olhar para as questões mais eruditas. Eu não vou agora, para não misturar, irei dizer daqui por um bocadinho, se tivermos oportunidade disso, onde é que eu acho que são mesmo as principais falhas que houve nestes 50 anos. Estruturais mesmo, daquelas que
Por exemplo, essa da classe média, se nós tivermos crescimento económico, se nós fizermos ajustamentos fiscais, nós recuperamos rapidamente, se quisermos, recuperamos rapidamente o poder de compra da classe média. Fortalecemos a classe média. Mas o que eu vou dizer não é isso, é do ponto de vista estrutural mesmo do regime, onde é que estão aqui os principais estrangulamentos, onde é que se possa dizer que falhamos nestes 50 anos. Acertamos em muita coisa, a sociedade não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas há aí estrangulamentos que efetivamente Sr. Coronel Vasco Lourenço, na sua opinião, onde é que estamos bem e onde é que falhamos enquanto... Em relação a esta peça, permita-me que quero uma nota, quero fazer uma diga nota. 2 ou 3 coisas. Primeiro, as pessoas têm tendência a fazer comparação com aquilo que sonharam e com o há 2 ou 3 dias, digamos assim, para fazendo uma caricatura. Não fazem comparação com o que havia no 25 de Abril, porque comparar a situação em termos de saúde ou de educação com o que havia antes e com o que está hoje... Não há comparação possível. Não há comparação possível e, portanto, não se está assim tão mal como ali as pessoas dizem. E depois há, por exemplo, há um exemplo que é gritante. Falam na questão da segurança. Portugal era um país seguro. Pois estava em guerra, em 3 sítios ao mesmo tempo. Mas eles esquecem que estavam em guerra. E esquecem-se que centenas de milhares de portugueses foram para a guerra e muitos lá morreram e outros vieram, portanto, traumatizados e feridos, etc. Portanto, a segurança, o que é isso da segurança? Portanto, o que é facto é que as pessoas sonham com uma sociedade melhor e depois vão fazendo comparações com aquilo que sonharam e não com a realidade, porque, enfim, só um cego que tenha conhecido, e portanto, uma jovem de 14, pareceu-me ali, 20 anos ou máximo, dizer que isto hoje está tudo muito pior, mas o que é que ela sabe do que é que havia antes? Não sabe nada. Portanto, pergunto aos avós que lhe digam o que era o país, portanto, em termos de saúde. O Serviço Nacional de Saúde piorou nos últimos tempos, sim. Porquê? Porque os políticos, os governos têm